Glória a Deus. Você pode se assentar. Pessoal do louvor, obrigado por esse momento incrível, cheio da presença de Deus. Aleluia. Para quem está assistindo na live, eu não sou o pastor Gessé, que está lá na live, pastor Gessé. E para quem está aqui, eu também não sou o pastor Lucas, né? Eu sou calvo que nem o pastor Gessé e mais baixo que o pastor Lucas. Eu vou falar porque ele não está aqui dele, ele não se ofende. Ai, ai, glória a Deus. Dia difícil hoje, gente. Além do Flamengo perder, tem uns 2 corintianos aqui na minha frente. Misericórdia, hein? Só a graça de Deus. O time gasta 300 milhões, não faz um gol. Ai, vamos para a palavra, né? Vamos falar de Deus que está mais legal. Aleluia. Se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Nosso pastor Lucas está fazendo o lançamento do livro dele na Palavra Viva Church Palhoça. E está tendo um momento bacana lá com a igreja, com o bispo Maurício. O pastor Gessé está viajando. E aí eu estou aqui para compartilhar uma palavra com você. Então abra seu coração. Não foca em mim, mano, porque eu sou feio, né? Foca em Jesus, amém? Vamos ler, a gente vai ler 20 versículos, tá bom? Já vou preparar você, mas é que vai fazer sentido de acordo com a nossa leitura. A gente vai ler até o 22, tá bom? Vamos à leitura. Estou lendo na NVI, estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Houve um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi Efrateu. E este tinha 2 mulheres, uma era Ana e outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse fechado ou cerrado o ventre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, e por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, e de mim se lembrar, e da tua serva não se esquecer, mas deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só movia os lábios, porém não se ouvia a sua voz. E Eli achou que ela estava embriagada.
E lhe disse Eli: até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: ache a tua serva aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se na madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram em sua casa. E Eucana tomou Ana para si, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu a um filho, e o chamou de Samuel, e dizia a ela: o tenho o pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana e toda a sua casa, a oferecer um sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu e disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Você pode aplaudir a Deus pela palavra? Aleluia. Esse texto é bem conhecido, é um texto bem difundido, no meio cristão. E algumas coisas me chamam muita atenção nele, porque aqui mostra claramente algo que nós temos sido ministrados na nossa igreja nos últimos 8, 9 meses, que o evangelho, ele não é somente sobre benefício, amém? Que o evangelho, ele não é somente sobre aquilo que eu posso receber. E nós temos visto, e aí eu não falo criticando ou apontando o dedo, mas apenas constatando que muitos lugares, muitas igrejas, talvez pessoas bem intencionadas na internet, porque dão alcance, porque acaba servindo como uma espécie de topo de funil para atrair pessoas para a igreja, e isso é benéfico. Tem falado muito dos benefícios de Deus. Então as pessoas são indicadas a ler o livro de Provérbios, um provérbio por dia, porque tem 31 capítulos, e aí você pode ler um capítulo por dia, e isso é muito bom. E aí você vai ler Salmos, e aí você lê Eclesiastes, que é um livro de sabedoria. Mas aí, quando você vê, o seu coração e a sua mente está viciada naquilo que Deus pode fazer por você e no benefício que Ele te entrega quando você recebe a Jesus. E isso é muito bom, porque o evangelho não tem como base os benefícios do que ele pode entregar, mas é verdade que tem benefício, amém? Mas não é por isso que nós estamos aqui. Não é por isso que eu e você viemos à igreja, seja você cristão ou não, tenha aceitado você a Jesus ou não, não necessariamente você vem por algo que Ele pode te dar. Às vezes pessoas vieram aqui oferecer algo, às vezes pessoas vieram aqui buscar uma cura ou uma resposta, e não tem problema. O problema é quando eu faço disso a força motora da minha fé, quando eu faço disso parte basal da minha experiência com Deus, e defino Deus a partir desse prisma. E eu gosto de sempre colocar um tema, porque o tema ajuda a gente a gravar, um pouco melhor ali a pregação ao longo da semana. Quando a gente vai fazer um devocional, a gente vai ler o mesmo texto que foi pregado, enfim. E eu gosto sempre de colocar um tema, e o tema dessa noite é: não viva o sabor evangelho. Bota no banner aí, gente. Eu fiz todo um negócio, para poder falar, e pastor Alan, e não tem. É o sabor de mel. Não viva o sabor evangelho. Você pode repetir assim, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, não viva, se quiser fazer com a mãozinha assim, o sabor evangelho. Na verdade, esse influencer copiou da gente, que a gente já estava usando antes aqui, pastor Alan? Tem um tempo já,
gente está falando dessas coisas assim, aí ó, vem, só porque ele é mais famoso, acho que é dele. Mas o que eu quero dizer com isso, e a mensagem que eu quero transmitir é muito simples. É que tem muita coisa que é travestida de evangelho, mas não é evangelho. Tem a imagem do relógio aí pra gente? A imagem do relógio que a gente colocou de manhã? Ali. Ó. De um lado, a gente tem um relógio nacional que foi inspirado numa das marcas mais tradicionais. Ó, tá amarrado. Sai. Que foi inspirado numa das marcas mais tradicionais de relógios do mundo, que é a Tissot. O relógio aqui nacional, ele tem o valor 10 vezes menos do que o relógio original ao qual ele foi baseado. Então, ele entrega uma essência parecida, o visor é parecido, o ponteiro é parecido, a pulseira é parecida, tudo é parecido. Mas para quem tem uma experiência no mercado, para quem conhece o mercado de relógio, sabe que aquele relógio ali é sabor relógio. Não é um relógio tão bom. Sabe que esse relógio aqui é uma réplica, ou ele é usado como base daquele para criar um mais barato. Então, quem não conhece, olha e fala, nossa, que relógio legal. Quem conhece, fala assim, os caras estão copiando tudo mesmo, hein? Então, quando a gente entende que o evangelho é só benefício, ele tem a silhueta do original, ele tem o visor parecido com o original, ele tem a entrega parecida com o original, mas na essência não é a mesma coisa. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Nós não viemos viver os efeitos, porque efeito por efeito, quando você vai em uma outra religião, você pode receber uma falsa paz, uma falsa resposta, uma falsa cura. Quando você vai em um outro lugar, você pode receber uma falsa sensação de alívio. Quando você toma remédios, você recebe uma falsa sensação de que algo está sendo resolvido. Mas isso não quer dizer que você está tratando a raiz. E assim é o falso evangelho. O falso evangelho de, quando eu peço para Deus, assim como Ana pediu, instantaneamente a gente determina e Ele entrega. O falso evangelho de, eu estou na igreja, eu estou na presença de Deus, eu acordei cedo, entrei na minha banheira de gelo, eu fiz a minha hidromassagem e agora eu comi 4 ovos com abacate, agora eu estou abençoado, já li meu devocional. Porque tudo isso parece com o original, mas não é. Se traveste do original, mas não é. Ele entrega parecido com o original, mas não é. E na história de Ana, nós vemos algumas coisas que são interessantes, porque Ana, ela é usada por Deus para marcar uma transição histórica em Israel, do período dos juízes para um período monárquico, aonde Samuel elege, Samuel ordena reis. Dentre eles o principal rei de Israel, que é Davi. E era um tempo de decadência espiritual, aonde cada um fazia o que parecia certo, aonde eles se entregavam a deuses, aonde Eli estava corrompendo seus filhos, e os 2 filhos estavam corrompendo a igreja da época, o templo da época. E esse era o cenário geral. E aí do outro lado tinha uma família, de um homem que tinha 2 mulheres, de um homem que tinha uma mulher frutífera, e do outro lado uma mulher infrutífera, uma mulher realizada, uma mulher plena, uma mulher totalmente condizente com a época, no sentido de, ela estava cumprindo o seu papel e muito mais, porque ela tinha filhos e filhas, ou seja, ela tinha descendência dos homens que iam levar a família e as gerações para frente, e a descendência das mulheres, ao qual quando casassem iriam fazer acordos comerciais, iam fazer acordos com outros reis. Então aquele homem estava muito bem abastado. E Eucana significa Deus adquiriu, Penina significa pérola ou joia ou algo precioso.
E Ana significa cheia de graça. Agora a pergunta que fica é: se o evangelho que nós cremos, ele for um evangelho somente do benefício, for um evangelho que ele somente nos entrega as coisas que nós queremos, por que Penina significa pérola, que é algo físico, e Ana, que não tem filho, significa graça, que é o dom espiritual? Quem aqui está acompanhando o que eu estou falando? Por que Penina é considerada pelo escritor adversária? Porque Penina aqui, ela representa algo. Ela representa o tipo de pensamento que só foca em ir ao templo pelo que o Deus do templo pode entregar. Provavelmente Penina, se fosse no lugar de Ana, não estaria lá. Mas Ana, ela enxerga diferente. Posso ouvir um amém? Ana, ela tem uma postura diferente. Ana, ela vive o evangelho verdadeiro muito antes do evangelho ser anunciado abertamente lá nos 4 evangelhos do Novo Testamento, porque Ana entendeu algo, ela era favorecida. No coração dela havia uma mensagem: eu sou cheia de graça. Eu sinto Deus aqui, gente, de verdade. Não é um jargão. Eucana significa um Deus que adquiriu. Penina significa algo precioso físico. E Ana não tem nada, mas ela significa cheia de graça. Aleluia. E isso parece muito com a gente. E talvez Deus me trouxe aqui para você ouvir só essa parte da mensagem, que é: enquanto você estiver focando nas pérolas, enquanto você estiver focando nas joias, enquanto você estiver focando naquilo que você pode receber, você não está focando o seu coração, que você já é cheio da graça, que você já é cheio do favor, que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo por mim e por você, que existe algo que é maior do que Ele pode nos dar, que é Ele mesmo. Porque se fosse assim, Deus teria que dar tudo que a gente pede. Quem aqui já teve orações não respondidas? Levanta a mão e fala assim: ó, eu. Tem gente que levanta as mãos, os pés. Mas é isso mesmo, porque quase nenhuma oração nossa às vezes é respondida. Se a gente for parar para contar, pastor Alain, tem tempo de igreja, capaz de ter menos oração respondida do que, né? A probabilidade é menor. A gente é mais não respondido do que respondido, porque a maioria das nossas coisas a gente pede na alma. Mas Ana tinha uma mensagem. Fala assim comigo: Ana tinha uma mensagem. Agora fale assim: Ana tinha um propósito. E a primeira coisa que o evangelho de verdade faz, e eu não sou aqui o arauto do evangelho, talvez eu seja o pior das pessoas que estão aqui, não é sobre isso, eu só estou tentando apontar uma direção e mostrar: é isso aqui que eu acredito que Deus espera de mim e de você, é isso aqui que eu acredito que nós temos que acreditar, porque o evangelho de verdade não gera comparação, o evangelho de verdade pega toda a dor e transforma em adoração. Aleluia, aleluia. A gente tem aquela música: eu não adoro Ele pelo que Ele faz, eu adoro Ele pelo que Ele é. Quando Deus faz, eu adoro. Quando Deus não faz, eu adoro. Quando Deus abre meu ventre, eu adoro. Quando Deus fecha meu ventre, eu adoro. Quando a empresa concorrente cresce, eu adoro. Quando a minha empresa quebra, eu adoro. Quando o câncer é maligno, eu adoro. Quando o câncer some, aí eu adoro. Quando eu tenho dinheiro, eu venho na igreja. Quando eu não tenho dinheiro, eu venho também. Porque eu não estou focado nas condições, eu estou focado na presença daquele que era, na presença daquele que é, na presença daquele que sempre será. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar essa noite. Nós transformamos toda dor, toda comparação em adoração. Você vai chegar na sua empresa falida, você vai chegar no seu trabalho que você não gosta mais, você vai chegar onde você já não suporta mais. A primeira coisa que você vai fazer é: eu não vou pensar em solução, eu vou buscar em Deus a solução. Então eu vou adorar como Ana.
Porque se Ana não tivesse uma revelação a mais do nível de graça, se Ana não tivesse a revelação do entendimento do favor, por que a Bíblia diz que ano após ano sem filhos ela ia adorar a Deus, ainda mais do lado de Penina? Todo ano, a Bíblia não relata quanto tempo, mas a palavra de Deus diz lá em João capítulo 5, que Jesus entra em um tanque chamado Betesda. Tinha 5 entradas, 5 é o número da graça. A própria graça entra naquele lugar, assim como a própria graça está entrando nesse lugar hoje. E a palavra de Deus diz que existe um homem que está paralítico num canto, e Jesus olha para aquele homem, e a Bíblia diz assim, ó, e Jesus mantendo os olhos nele, sabendo quanto tempo ele estava lá. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor falecido já da nossa igreja, lá dos ingleses. Ele falou para mim: Mateus, o nosso Deus nunca faz as coisas do nada na nossa vida, Ele faz de repente. Aí ele usou Atos capítulo 2 como a base dessa história, para falar que de repente veio um vento que soprou, mas não foi do nada, já tinha uma promessa, foi de repente. Porque nós não sabemos o dia, a hora, porque nós não temos muitas informações, não sabemos os planos de Deus para o nosso coração, porque a Bíblia diz que bem Ele sabe, e quão inescrutáveis são os caminhos do Senhor, né? Quão altos são os projetos que Ele tem para nós. E aí, ele olhou para mim e falou: Mateus, uma coisa é, a gente tem que ser como a igreja de Atos, a gente tem que permanecer na presença, porque de repente a resposta vem. Eu falei: isso é verdade. Eu estava lembrando disso porque a gente fica tentando buscar resposta, e aí a gente coloca um limite, a gente fala assim: Deus, se tu não me responder até terça-feira, a decisão sai da tua mão e volta para mim. Eu vou riscar, como é que é? Eu vou rasgar, como é que quando a gente vai no cartório? Que a gente faz a procuração, eu vou rasgar a procuração. Se até terça não vier a resposta, eu sou dono da minha vida de novo. Se até terça tu não abrir o ventre, se até terça, eu volto a ser dono da minha vida. Porque afinal de contas Eucana está prosperando, porque afinal de contas Penina está prosperando, porque afinal de contas já estão me chamando de bêbado mesmo, já estão falando que eu nem mereço mais estar no templo, já estão falando que eu nem mereço mais estar ali, já estão falando que a minha postura já não condiz com aquilo. O que é que eu estou fazendo ali? Que evangelho é esse que me faz sofrer? Que evangelho é esse que me faz ficar no canto, aonde tem um tanque, aonde a glória se manifesta, aonde pessoas são curadas e eu não consigo chegar? Deus cura quem consegue chegar, mas a Bíblia não diz que Ele veio para os sãos, a Bíblia diz que Ele veio para quem é doente. A Bíblia diz que Ele veio para aqueles que não conseguem cair no tanque. A Bíblia diz que Ele veio para aqueles que não conseguem sair da adicção sozinho. A Bíblia diz que Ele veio para aquele que não consegue largar os problemas sozinho. A Bíblia diz que Ele veio para aqueles que precisam da manifestação do seu poder. Aí Ele veio para o órfão, Ele veio para a viúva, Ele veio para o cego, Ele veio para o coxo, Ele veio para aquele que precisa. Ei, Ele veio para aquele que precisa. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Para os doentes. Aí você vem na igreja achando que você vai ter perfeição. Aqui só está quem... Gente, aqui, não sei você, né? Talvez seja perfeita a pessoa que está sentada aí, né? Eu não sou. A gente, nós somos as pessoas que mais precisamos. Quem está dentro é quem mais precisa. Tem gente lá fora que vive uma vida melhor, que segue melhor os princípios, e está tudo certo. Às vezes... Claro, ele precisa de Deus, ele precisa conhecer a verdade do Evangelho, mas assim, a vida dele é mais regulada que de gente que é da igreja. Por quê? Porque a gente cai numa neura de Penina. A Penina hoje é o Instagram, Penina hoje é a conta bancária do amigo, Penina hoje é a comparação política, Penina hoje é a roupa que a gente veste, Penina hoje é eu ter que ir na Zara, mas eu tenho dinheiro só para Renner. Penina hoje são as comparações mínimas do corpo que a gente faz na academia. Penina hoje é o relacionamento que a outra pessoa consegue desenvolver que eu não consigo. Isso são as peninas que têm nos tirado do foco da presença de Deus. Mas hoje Deus está falando para você assim, ó:
Assim como ele falou lá em João capítulo 9, os discípulos olham para Jesus e falam assim: Deus, quem pecou para que esse homem fosse assim? Ele ou os pais dele? Ou seja, isso aqui é uma maldição? Ele fez por merecer? Ninguém fez nada. Eu vou usar essa situação para que a glória de Deus se manifeste. Eu nasci numa família disfuncional. Ele vai usar isso para que a glória dele se manifeste. Eu nasci em uma condição financeira péssima. Eu vou usar isso para a glória de Deus se manifestar. Você vai enriquecer talvez de uma maneira que outros não conseguiriam. Você vai chegar em lugares que você vai, quando sentar naquela mesa, você vai olhar para as pessoas e falar assim: ó, eu não mereço, mas foi Ele que me colocou aqui. Aleluia, aleluia. Essa noite comece a transformar a sua comparação, a sua penina, em adoração. Feche seus olhos e fale assim: Deus, hoje eu transformo as minhas comparações em adoração, em súplica, em louvor, em ações de graça, porque existe uma palavra: a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Filipenses 4, apresentai perante mim súplicas, petições e ações de graças a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração. O entendimento é: porque ela tem filho e eu não tenho, porque ela cresce e eu não cresço, mas a minha mente não está nisso. Eu me deito e eu pego no sono, porque existe uma paz que excede o entendimento humano. Ei, eu declaro em nome de Jesus: existe uma paz que excede o entendimento sobre a sua vida. Existe uma paz que excede o entendimento na tribulação. Existe uma paz, e hoje a gente tem que buscar por ela e falar: Deus, eu te adoro, eu preciso dessa paz. Eu preciso dessa paz, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz em Êxodo 32 que Moisés deixa o povo na base de uma montanha e ele vai falar com Deus. E aquele povo, por não ter o que ele quer, que era uma imagem física da representação da autoridade divina na terra, um povo que veio 420 anos de escravidão, que tinha um Deus humano que era Faraó, agora é usado Moisés como libertador. Moisés, ele liberta o povo. Moisés está no meio de uma jornada, prestes a receber a tábua dos mandamentos, e aí ele deixa o povo na base de uma montanha e ele sobe. Quando ele volta, o que tem lá? Um bezerro de ouro. Dia 1. Não, daqui a pouco Moisés volta. Ele foi ali também, subir esse morro aí também não é fácil. Hein, pastor Rogério? Vai ver, ele está com problema no joelho, ele tem infiltração. Ele precisa estar acima do peso, Moisés, ele precisa... Aleluia. Só gordo pode fazer essa piada, né? Talvez Moisés, ele vai demorar um pouquinho mais, porque Deus está falando muito com ele. Então quando ele voltar, ele vai voltar com algo muito legal. Aí de repente levantou um gadareno lá do outro lado. Eu não acho que é bem isso. Porque afinal, se Deus tirou a gente do Egito para deixar a gente morrer da fome, era melhor que a gente tivesse ficado lá. Aí o outro falou assim lá no fundo: é verdade. Então vamos fazer o seguinte: vamos construir um bezerro e vamos adorar ele. Vamos pegar, a gente não está sentindo a falta de algo físico? A gente não está sentindo falta de penina? Então vamos construir a nossa aqui. E assim nascem os ídolos. O ídolo nasce da nossa falta de capacidade de esperar a resposta de Deus. O ídolo nasce da nossa falta de capacidade de depositar a confiança plena em Deus. Ali nasce o ídolo. Ana poderia ter feito como Sara. Ana poderia ter talvez duvidado de Eucana e falado:
Talvez é ele que está ficando infértil. Eu vou buscar outro homem. Ídolo. Ana poderia parar de adorar. Ídolo. Ana poderia não se alimentar, porque o texto diz que depois ela se alimenta. Ídolo. Ana poderia parar de orar ao Senhor. Ídolo. Mas Ana tomou uma decisão. Essa noite nós temos que tomar uma decisão. O que eu disse? Temos que tomar uma decisão. A Bíblia diz que Moisés desce daquela montanha e destrói aquele bezerro. Tem coisa na nossa vida que não dá para esconder. Tem coisa na nossa vida que não dá para guardar. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa aniquilar. Eu preciso aniquilar os ídolos. Porque ou Deus é o primeiro, ou Ele é o último. A gente não consegue deixar Ele em segundo. Ou Ele vai ser o primeiro, ou Ele vai ser o último. A dor não tratada vira idolatria. A dor apresentada a Deus vira oração. Aleluia. A dor não tratada vira um vício de fuga. A dor não tratada vira um vício de manias. A dor não tratada vira uma traição. A dor não tratada vira um roubo. Mas a dor apresentada se transforma em oração. Aleluia. A adoração é a arma que nós temos para não deixar que se criem ídolos na nossa vida. A oração é a arma que eu e você temos para não deixar que as dores se transformem em ídolos na nossa vida. Estou com problema, vou ligar para o pastor Lucas. Estou com problema, vou ligar para o pastor Alan. Vou ligar para o pastor Rogério. Eu vou ligar, eu preciso. Vou ligar para o pastor Jean, porque eu sei que ele é bem relacionado. Vou ligar para o pastor Edu, porque eu sei que ele é do meio político. Eu vou ligar para resolver. Eu vou ligar. E aí você começa a acreditar mais no seu networking do que na promessa e na palavra de Deus. Eu fui em outro médico. E aí você começa a acreditar que o poder está em ir na Unimed ou em outros planos de saúde, quando a Bíblia diz que dele provém toda a saúde. A dor não tratada vira um ídolo. A dor entregue no altar vira uma oração. Fecha a porta do teu quarto e ora, porque o Pai que te ouve em secreto te responderá. Aleluia. Jesus chega na casa de Jairo. Quando ele chega naquela casa, muitas pessoas estão no quarto e a filha de Jairo está morta. Muitas pessoas estão já falando, ih! Por quê? Porque a saúde era o ídolo, porque a vida era o ídolo, porque o médico era o ídolo, porque Jairo era o ídolo, porque o contexto humano era o ídolo. Mas de repente chega aquele que destrói todos os ídolos. De repente chega aquele que destrói todos os ídolos. E você tem que entender uma coisa: evangelho não é sobre ídolo, evangelho é sobre poder de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 1,16, evangelho é o poder. Evangelho é o... Fala mais alto aí para você receber, você que está aí atrás, está muito quieto. Evangelho é o poder. Sabe o que significa poder? Dunamis. Para que serve dinamite? Pergunta, para que serve dinamite? Para quê? Para quê? Ela destrói construções. Você já viu dinamite construindo algo? Quem aqui já viu dinamite usada para construção? Levanta a mão. Constrói aqui, ó. Não, dinamite destrói. Dinamite implode. Dinamite expande. O evangelho, a primeira coisa que ele faz antes de construir algo na nossa vida é tirar tudo de velho.
Aleluia. Essa noite Deus está tirando as coisas velhas. Essa noite Deus está tirando os móveis de Sambalat e Tobias. Ei, essa noite Ele está liberando os decretos. Essa noite Ele está tirando aquilo que não te pertence mais, para falar: você não vai mais viver de ídolos, você vai viver da minha palavra, você vai viver do meu dunamis. Porque o Evangelho é isso. Evangelho é poder que transforma. Evangelho é poder que tira vício. Evangelho é poder que tira depressão. Evangelho é poder que tira o poder do álcool. Evangelho é poder que tira o poder da pornografia. Evangelho é esse poder que expande as barreiras, que tira as colunas do nosso entendimento cultural e nos transforma para viver a plenitude do reino dele. Esse é o Evangelho. Aleluia. Ei, eu não vim só pregar sobre o sabor do Evangelho, eu vim para declarar o que é sentir o sabor do Evangelho. Aleluia. O Evangelho é poder. Evangelho é poder. A primeira definição de Evangelho na Bíblia é poder. Poder. A palavra Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia é o maior poder que nós podemos ter. Aleluia, vou repetir isso aqui. Evangelho significa boa notícia. Que boa notícia é essa? Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pegou a chave do inferno. Ele pegou o aguilhão da morte. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, você ressuscita com Ele. Quando você ressuscita, a sua história ressuscita. Quando você ressuscita, a sua saúde ressuscita. Quando Ele ressuscita, Ele está dando uma liberalidade para você ressuscitar com Ele. Isso é Evangelho. E essa boa notícia é o poder que destrói o maligno. É o poder que destrói os nossos bezerros de ouro. É o poder que destrói a nossa comparação. É esse poder que eu estou falando. Hoje você vai sair daqui sem desculpas. E a desculpa vai ser: eu fui impactado pelo poder do Evangelho. E a Bíblia diz que ano após ano, Ana voltava. Até que de repente ela tem uma ideia oriunda de Deus. Eu vou fazer um voto. Eu vou fazer um voto. Eu não sei mais o que fazer. A murmuração é o voto do diabo. A entrega no altar é o voto do Senhor. Ei, a murmuração é o voto do diabo. A oração é o voto no altar. E ela faz um voto. Lá em 1 Samuel 1:11, ela fala: se tu se lembrar de mim, se tu se lembrar de mim, e de mim não te esqueceres, tudo que o meu ventre gerar, eu entrego no altar. Se tu se lembrar de mim, tudo que eu gerar, eu devolvo. E a Bíblia diz que depois das orações eles voltam para casa. E aquele dia, só para você ter contexto cultural, geralmente o homem se deitava com a mulher mais próspera de filhos. E a mulher menos próspera de filhos, ela era desdenhada mesmo. Mas naquele dia, Eucana olha para Ana diferente. Naquele dia, Deus coloca uma porção sobre Ana diferente. Naquele dia, Eucana olha e fala assim: eu estava cego. Penina me dando filhos, mas usando eles para comparação. Enquanto eu tenho uma mulher de Deus aqui, que não tem filhos, mas que busca o Senhor. Que não tem filhos, mas que também não faz bezerros de ouro. Que não tem filhos, mas que transforma a sua dor e a sua comparação em adoração. E aí ele fala: Ana, hoje a gente vai passar a noite junto. Vale Night Celestial. Posso ouvir um amém? Só quem tem filho pegou essa, né? Vale Night Gospel. Aí quando tu sai de casa, tu fica com saudade do filho, né? Aí tu come rápido, volta para casa. Quando tu chega em casa, eu podia ter demorado mais um pouquinho. A cabeça dá um nó. É, negócio assim. Por isso que eu estou ficando careca. Mas
A Bíblia diz que naquela noite o Senhor se lembrou de Ana. Cadê o Miguel? Miguel tá aí? Eu tô cego, tá, gente? Cheguei, Miguel. Pega o microfone. Naquela noite o Senhor se lembrou de Ana. E a Bíblia diz que o Senhor veio sobre Ana. E a Bíblia diz que Ele se lembra, que Ele vem sobre ela e que Ele abre o ventre de Ana para receber as sementes. Aleluia. Aquela noite, que era uma noite comum, que Ana não esperava. Ana já estava há quantos anos subindo no templo? Ana já estava há quantos anos orando? Ana já estava há quantos anos? Ela já estava acostumada. Mas o de repente de Deus sempre chega para aquele que permanece. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Ei, eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui está entrando no coração de algumas pessoas angustiadas. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Deus está se lembrando de você, Deus está se lembrando de você. Essa noite Ele se lembra de você. Essa noite Ele se lembra do seu choro no banho. Essa noite Ele se lembra do seu choro no carro. Essa noite Ele se lembra do choro do lado do caixão. Mas Ele se lembra do voto também. E Ele está agindo através desse voto. Ele está falando, existe um voto que foi feito na cruz do Calvário. Eu escrevi o seu nome na minha mão. Eu não me esqueço de ti. Eu fico lembrando na Bíblia para consagração. São 12 terminologias. E uma delas é rolar uma pedra. É o significado. Que é o significado mais forte. Tem significados, por exemplo, de consagração de ordenação pastoral, de ordenação de envio missionário, no caso de Paulo, de ordenação de um sacerdote, em alguns casos de Êxodo e Deuteronômio. Mas em Provérbios 16, em Salmo 37, que é: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É a mesma entrega de Ana. Ana sabia de uma coisa. No Evangelho é assim: quando eu entrego e eu confio, eu vejo Ele fazendo mais na minha vida. Quando eu entrego e eu confio, eu sei que Ele vai se lembrar de mim. Quando eu entrego e eu confio, eu vejo Ele acrescentando todas as coisas, porque é uma promessa. E a palavra de Deus diz que ela concebe Samuel. Ela concebe Samuel. E a Bíblia diz que chega um tempo que agora ela volta no templo. Mas agora ela não chega mais com o coração vazio. Agora ela não chega mais com a sua boca cheia de súplica. Agora ela chega com a boca cheia de gratidão. Um filho no colo. E a Bíblia diz que no desmame de Samuel. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Você sabe que o leite materno é a principal fonte de alimentação, pelo menos do primeiro ano do bebê. Tem tudo que ele precisa. Ana está entregando um bebê que não se sustenta sozinho no altar. A mesma Ana que confiou quando não tinha, agora está entregando tudo que tem. Aleluia. O mesmo Abraão que confiou quando não tinha, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Agora está colocando Isaac, que é tudo que ele tem. O mesmo Jacó que não tinha nada faz um voto falando: Deus, se tu me abençoar, se tu for comigo nessa viagem que eu vou fazer, eu vou colocar uma pedra aqui, eu vou derramar óleo, e esse lugar aqui será casa de oração. E aí ele faz um altar, ele faz um voto, e naquela noite ele tem um sonho. E depois daquilo a vida dele é transformada para sempre. E a palavra entrega ali significa rolar uma pedra, ou seja, rolar a capacidade de decisão para as mãos de Deus.
Lembra que eu falei no início? Que às vezes a gente pega a outorga, a gente pega a autenticação nossa, da nossa vida e fala assim, ó, tá bom, agora é comigo. Se você é Penina, tudo bem, você já tem filhos. Mas agora para as Anas que estão aqui, não tem escolha. Para as Anas que estão aqui, nós temos que entregar o nosso caminho para o Senhor, confiar nele e deixar ele fazer o mais. Para as Anas que estão nesse lugar, ou seja, as pessoas que não têm mais saída, elas precisam transferir a capacidade de decisão para as mãos de Deus. E esse é o principal voto. Você está vendo que o voto não tem a ver com mérito. Você está vendo que o voto não tem a ver com você entregar para receber. Você está vendo que o voto tem com transferir a responsabilidade e o controle para as mãos de Deus. E aí Ana faz um voto. Ela recebe o filho. E agora ela entrega no altar. Na mão de Ana, Samuel seria muito bom. Samuel o ajudaria em casa. Samuel ajudaria seu pai Eucana a caçar. Samuel talvez seria do exército de um próximo rei ou de um próximo juiz. Samuel seria muito útil. Mas Ana abriu mão de um menino para que Deus pudesse receber um profeta. O nosso voto, a nossa capacidade de transferir a decisão para Deus, pega as coisas comuns da nossa vida e transforma em extraordinárias na mão de Deus. Sabe essa empresa comum? Ela pode se transformar em extraordinária. Sabe essa vida comum? Ela pode se transformar em extraordinária. Sabe esse teu dia comum? Ele pode num passo do nada se transformar em extraordinário. Quando você lá no seu carro, parado no sinal, fala assim: Deus, tu lembra de mim. Deus, eu entrego a minha vida para ti. Deus, eu transfiro a capacidade de decisão para ti. Me guia, Senhor. Ó Pai, me guia no trabalho, me guia nas minhas relações, me guia. E de repente o Espírito começa a te conduzir. E quando você vê, você está no meio de algo extraordinário em Deus. E o extraordinário em Deus às vezes é um livramento no trânsito. E o extraordinário em Deus às vezes é uma nova promoção. E o extraordinário de Deus às vezes é perder o emprego. Mas o extraordinário de Deus nunca me desampara. O extraordinário de Deus é o que abre o meu ventre. O extraordinário de Deus é o que me faz gerar. O extraordinário de Deus é o que me faz viver as promessas na plenitude da palavra. Será que você pode se colocar de pé? Porque eu quero declarar sobre você, não as mentiras do falso evangelho, mas eu quero declarar o que é o evangelho. Evangelho é, em primeiro lugar, Romanos 1,16, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Evangelho em segundo lugar é aquilo que está em Salmo 23,6, ele é a bondade e a graça nos seguindo todos os dias da nossa vida. Evangelho em terceiro lugar é aquilo que está em João 3,16, ele é a salvação do perdido. E evangelho em último lugar é a fonte da vida, João 7. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se coloca de pé e clama dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Ei, você vai sair daqui essa noite. Você entrou estéril, mas você sai fluindo rios de água viva. Você entrou estéril e você sai com filhos. Você entrou estéril, mas você vai provar e ver que o Senhor é bom, porque bem-aventurado é o homem que nele confia. Aleluia, aleluia. Deus está falando para os corações aflitos: provai e vede, eu sou bom. Provai e vede, eu sou bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Quem aqui quer ter sucesso na sua vida? Levanta a mão e fala assim: eu quero. Amém. O sucesso começa no voto de provar e ver que o Senhor é bom. Porque bem-aventurado é aquele que consegue provar e ver isso. Aleluia.
Eu não sei o evangelho que te apresentaram. Eu não sei qual era a sua lógica que você tinha sobre Jesus. Eu não sei qual era a sua lógica que você tinha sobre Deus. Mas o nosso Deus pega as pessoas estéreis e dá vida, e dá filhos, e entrega profeta. O nosso Deus pega uma Sara e faz mãe de multidão. O nosso Deus pega um menino perdido em um rio e transforma em um líder de 1 milhão de pessoas. O nosso Deus pega um matador de cristãos e transforma em um apóstolo. Esse é o Deus, e esse é o poder desse evangelho. Se Ele fez tudo isso, o que Ele pode fazer por você? Essa noite eu quero convocar as Anas que estão aqui a entregar perante o altar, de uma maneira obviamente profética, porque nós cremos que o altar é o nosso coração. Mas eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para transformar toda a sua comparação, toda a sua dor, todo o seu ídolo em um clamor, em uma oração. Porque eu declaro em nome de Jesus, Deus está se lembrando de você. Eu declaro em nome de Jesus, Deus está se lembrando de você. Amém? Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Aleluia.